Davi e Golias, a história completa. Imagine enfrentar algo tão grande e assustador que parece impossível de superar. Já se sentiu pequeno diante de um desafio? Essa é a história de um jovem pastor, armado apenas com uma funda e uma fé inabalável, que enfrentou um gigante poderoso em nome de Deus. Hoje, vamos mergulhar na emocionante batalha entre Davi e Golias, uma história que nos inspira a encarar nossos próprios gigantes. Contexto da história. A história se passa em Israel, durante um período de guerra constante com os filisteus, uma nação vizinha e inimiga histórica do povo de Deus. Em uma dessas batalhas, os filisteus enviam Golias, um guerreiro gigantesco, para desafiar o exército de Israel em um combate singular. Golias, confiante em sua força e estatura, lança insultos e provocações, causando medo e desânimo entre os israelitas. A aparição de Davi. Enquanto isso, Davi, o filho mais novo de Jessé, vive sua vida simples cuidando das ovelhas de sua família. Um dia, ele é enviado por seu pai ao campo de batalha para levar suprimentos aos seus irmãos, que estão servindo no exército de Israel. Chegando lá, Davi vê Golias desafiando o exército e percebe o medo nos olhos dos soldados. Indignado, ele se pergunta: como alguém pode desafiar o exército do Deus vivo assim? A indignação de Davi. Davi não consegue conter sua revolta. Ele pergunta a todos por que ninguém se atreveu a enfrentar Golias, já que Deus está com Israel. Sua coragem e confiança chamam a atenção, mas também geram críticas. Seus irmãos o repreendem, dizendo que ele é apenas um garoto curioso e insolente. No entanto, Davi não recua e insiste: quem é esse filisteu incircunciso para desafiar os exércitos do Deus vivo? Davi diante do rei Saul. A determinação de Davi logo chega aos ouvidos do rei Saul. Convocado para uma audiência, Davi afirma que ele enfrentará Golias. Surpreso, Saul tenta dissuadi-lo, lembrando de que ele é apenas um pastor, enquanto Golias é um guerreiro treinado desde a juventude. Mas Davi conta a Saul sobre suas experiências protegendo as ovelhas contra leões e ursos, dizendo que o mesmo Deus que o livrou desses perigos o livrará das mãos de Golias. A preparação de Davi. Saul finalmente concorda, mas insiste que Davi use sua armadura para enfrentar o gigante. No entanto, ao experimentá-la, Davi percebe que não consegue se mover bem. Ele decide enfrentar Golias com o que conhece, sua funda, 5 pedras lisas retiradas de um riacho e sua fé em Deus. Assim, Davi se dirige ao campo de batalha, sem medo, enquanto os israelitas observam incrédulos. O encontro no campo de batalha. No campo de batalha, Golias olha para Davi com desdém e sarcasmo. Ele ri do jovem, zombando de sua aparência e despreparo. Mas Davi, confiante, responde: você vem contra mim com espada, lança e dardo, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a quem você desafiou. Essas palavras ecoam pelo campo, surpreendendo tanto os israelitas quanto os filisteus. O clímax se aproxima. Golias avança com confiança, mas Davi permanece calmo. Ele coloca uma das pedras em sua funda e começa a girá-la. Os olhos de todos estão fixos nos dois combatentes. Enquanto isso, o suspense aumenta. Será que um simples pastor pode realmente derrotar um guerreiro gigante? A tensão no ar é palpável, e o confronto está prestes a acontecer. A primeira investida. O momento da verdade chega. Golias, cheio de confiança, avança lentamente, crente de que a vitória é certa. Por outro lado, Davi, com passos rápidos e firmes, reduz a distância entre eles. O som da funda de Davi girando no ar é quase hipnotizante, enquanto ele mantém os olhos fixos no gigante. Nesse instante, Davi faz uma oração silenciosa, reafirmando sua confiança em Deus e na missão que tem diante de si. O golpe decisivo. Com um movimento rápido e preciso, Davi lança a pedra da sua funda. A pequena pedra corta o ar com velocidade e atinge Golias na testa, exatamente no ponto mais vulnerável. O impacto é tão poderoso que Golias perde o equilíbrio e cai com um estrondo no chão, imóvel. O exército filisteu, em choque, observa o gigante derrotado. Um silêncio toma conta do campo de batalha enquanto os israelitas se dão conta do que acabou de acontecer. A vitória aclamada. Sem hesitar, Davi corre até Golias, pega a espada do próprio gigante e a utiliza para garantir que ele não se levantará novamente. Quando os filisteus veem seu campeão morto, entram em pânico e fogem em desordem. O exército de Israel, agora encorajado, avança, perseguindo os filisteus até bem longe. A vitória é completa,
e o nome de Davi começa a ser mencionado por todos como um herói escolhido por Deus. O retorno triunfante. Davi retorna ao acampamento com a cabeça de Golias como prova da vitória. Ele é recebido com aplausos e admiração por parte dos soldados e civis. Saul, o rei de Israel, olha para Davi com uma mistura de gratidão e surpresa. Ele não poderia imaginar que um jovem pastor fosse capaz de tal feito. No entanto, essa vitória marca o início de uma nova fase na vida de Davi, e também desperta a inveja de Saul. A inveja de Saul. Com o tempo, o nome de Davi começa a ser cantado nas ruas. As pessoas dizem: Saul matou milhares, mas Davi matou dezenas de milhares. Essas palavras alimentam a insegurança de Saul, que começa a temer que Davi um dia tome o trono. A relação entre os dois se torna cada vez mais complicada, com Saul tentando manter o controle enquanto Davi se destaca cada vez mais como um líder em ascensão. A amizade com Jonatas. Apesar da tensão com Saul, Davi encontra um grande amigo no filho do rei, Jonatas. A amizade entre os dois é profunda e cheia de lealdade, um raro exemplo de união em meio à desconfiança da corte. Jonatas reconhece o chamado de Deus na vida de Davi, mesmo sendo o herdeiro natural do trono, não se opõe ao destino do amigo. Essa amizade se torna uma fonte de força para Davi nos momentos difíceis que ainda virão. O crescimento espiritual de Davi. Após a vitória sobre Golias, Davi não se deixa levar pelo orgulho. Ele continua a buscar a direção de Deus em tudo o que faz. Ele compõe salmos que refletem sua gratidão, sua confiança e seus desafios. Um dos legados mais duradouros de Davi é sua conexão espiritual com Deus, demonstrada através de sua música e suas orações. É um lembrete de que, mesmo em meio a grandes conquistas, a humildade e a fé são essenciais. A promessa do reino. Embora a vitória contra Golias seja um marco importante na vida de Davi, ela é apenas o começo de uma jornada maior. Samuel, o profeta de Deus, já havia ungido Davi em segredo como o próximo rei de Israel, mas ele ainda enfrenta muitos desafios antes que essa promessa se concretize. Davi agora carrega o peso de sua missão, sabendo que Deus o chamou para um propósito muito maior. A ascensão de Davi nos campos de batalha. Após a vitória contra Golias, Davi se torna um líder militar respeitado em Israel, comandando tropas menores em missões estratégicas. Ele demonstra coragem, sabedoria e habilidade tática. As suas vitórias consecutivas contra os filisteus consolidam sua reputação como o guerreiro mais valente de Israel. O povo o admira cada vez mais, e ele se torna uma figura indispensável no exército do rei Saul, mesmo sob a crescente desconfiança do monarca. O perigo na corte de Saul. A inveja de Saul começa a se manifestar de forma perigosa. Em um ataque de raiva, ele tenta matar Davi atirando uma lança contra ele durante um banquete. Davi escapa por pouco, mas percebe que sua vida está em perigo. Ele passa a viver como um fugitivo, escondendo-se em cavernas e áreas remotas, sempre um passo à frente das forças de Saul. Mesmo nessa situação, ele mantém sua fé, recusando-se a retaliar contra o rei ungido por Deus. A generosidade de Davi com Saul. Em um momento crítico, Davi tem a chance de matar Saul enquanto este dorme em uma caverna. Seus homens o encorajam a fazer isso, mas Davi se recusa. Ele apenas corta um pedaço do manto de Saul e depois o confronta de longe, mostrando que teve a oportunidade de matá-lo, mas escolheu poupar sua vida por respeito a Deus. Essa atitude impressiona até mesmo Saul, que momentaneamente reconhece a justiça e o caráter de Davi. Davi e Abigail. Enquanto foge de Saul, Davi encontra uma mulher chamada Abigail, casada com um homem rico e tolo chamado Nabal. Quando Nabal insulta Davi e se recusa a ajudá-lo, Abigail intervém, trazendo provisões e palavras de sabedoria. Sua atitude evita que Davi cometa um erro impulsivo. Após a morte de Nabal, Davi se casa com Abigail, ganhando não apenas uma parceira sábia, mas também reforçando sua posição entre os líderes de Israel. O lado humano de Davi. Mesmo com sua fé e confiança em Deus, Davi tem momentos de dúvida e fraqueza. Enquanto vive como um fugitivo, ele se alinha temporariamente com os filisteus para proteger seus homens e suas famílias. Esse período mostra o lado humano de Davi, que às vezes cede à pressão das circunstâncias, mas sempre encontra o caminho de volta à confiança em Deus. A morte de Saul e Jonatas. A vida de Davi muda drasticamente com a morte de Saul e Jonatas em uma batalha contra os filisteus. Apesar de Saul ter perseguido Davi por anos, ele lamenta profundamente sua morte e a de seu amigo querido, Jonatas.
Davi compõe um lamento poético que é registrado nas Escrituras, refletindo sua capacidade de perdoar e sua genuína tristeza pela perda. Davi, rei de Judá. Após a morte de Saul, Davi é ungido rei de Judá, mas o caminho para governar todo Israel ainda é cheio de desafios. Ele enfrenta a resistência de parte do povo e de membros remanescentes da casa de Saul. Apesar disso, ele governa com justiça e integridade, ganhando a lealdade de muitos. Durante esse período, ele também captura Jerusalém, tornando-a a capital espiritual e política de Israel. A promessa messiânica. Durante o reinado de Davi, Deus faz uma aliança com ele, prometendo que seu trono será estabelecido para sempre. Essa promessa não apenas assegura a continuidade de sua dinastia, mas aponta para o futuro Messias, que virá da linhagem de Davi. Esse momento marca um dos pontos mais altos de sua vida, consolidando seu legado espiritual e histórico como rei escolhido por Deus. O ensinamento do perdão e da paciência. A relação de Davi com Saul ensina profundas lições sobre perdão e paciência. Apesar da perseguição incessante de Saul, Davi recusa-se a levantar sua mão contra o ungido de Deus, mostrando uma confiança absoluta no tempo e nos planos divinos. Essa postura nos ensina que não devemos buscar vingança, mas confiar em Deus para lidar com as injustiças que enfrentamos. O exemplo de Davi destaca a importância de mantermos a integridade, mesmo quando somos tratados injustamente. O papel da adoração na vida de Davi. Davi é frequentemente lembrado como o homem segundo o coração de Deus por causa de sua vida de adoração. Ele não apenas compôs muitos dos salmos, mas também os utilizou para expressar suas emoções mais profundas, alegria, arrependimento, medo e gratidão. Davi nos ensina que a verdadeira adoração é um relacionamento íntimo com Deus, onde podemos ser honestos e vulneráveis. Ele demonstra que a adoração não é limitada ao templo, mas acontece em qualquer lugar, seja nos campos, nas cavernas ou no trono. O teste do poder e da humildade. Quando Davi finalmente se torna rei de todo Israel, ele continua a demonstrar humildade. Ele reconhece que seu sucesso não é resultado de sua própria força, mas da graça de Deus. Em contraste com outros líderes que abusam do poder, Davi busca governar com justiça e cuidado para com o povo. Essa atitude nos lembra que o verdadeiro líder é aquele que serve, reconhecendo que toda a autoridade vem de Deus. A importância do arrependimento. Embora Davi seja um homem de grande fé, ele também comete erros graves, como no episódio envolvendo Batseba e Urias. Sua falha, no entanto, nos oferece uma poderosa lição de arrependimento. Quando confrontado pelo profeta Natã, Davi não tenta justificar suas ações, mas imediatamente se arrepende, reconhecendo seu pecado diante de Deus. O Salmo 51, que ele escreveu após esse evento, é um dos maiores testemunhos do poder do arrependimento sincero e da misericórdia divina. Lições da aliança com Deus. A promessa de Deus de estabelecer o trono de Davi para sempre nos lembra da fidelidade divina. Mesmo em meio às falhas humanas, Deus permanece fiel às suas promessas. Essa aliança também aponta para a vinda de Jesus, o descendente de Davi, que cumpriria a promessa de um reino eterno. Isso nos ensina que Deus está sempre trabalhando em um plano maior, mesmo quando não podemos ver os resultados imediatos. Os desafios da família de Davi. Davi enfrentou grandes desafios dentro de sua própria família, como a rebelião de seu filho Absalão. Esses eventos refletem a complexidade da vida humana e os resultados de escolhas erradas. Apesar disso, Davi nunca deixa de buscar a Deus, mesmo em tempos de dor familiar. Esse aspecto de sua vida nos ensina a importância de confiar em Deus para restaurar e redimir até mesmo as situações mais difíceis. O papel de Davi como precursor do Messias. Ao longo de sua vida, Davi serve como uma figura simbólica de Jesus Cristo. Assim como Davi foi um rei pastor, Jesus é o bom pastor que cuida de suas ovelhas. Assim como Davi venceu gigantes aparentemente invencíveis, Jesus vence o maior de todos os inimigos, o pecado e a morte. A vida de Davi aponta para a redenção final que seria trazida por Cristo, mostrando-nos que toda a Escritura está conectada em um plano divino. O legado de Davi para as gerações futuras. Davi deixa um legado que transcende seu reinado. Ele estabelece a adoração a Deus como o centro da vida nacional de Israel, prepara os materiais para a construção do templo e institui tradições que seriam fundamentais na história do povo de Deus. Seu exemplo de fé, coragem, arrependimento e adoração continua a inspirar crentes ao longo dos séculos. Ele nos ensina que, apesar de nossas falhas, é possível viver uma vida que honra a Deus e impacta gerações futuras.
Chegamos ao final dessa jornada incrível pela história de Davi, um homem que enfrentou gigantes, tanto no campo de batalha quanto em sua própria alma. A vida de Davi é um testemunho de fé, coragem, arrependimento e, acima de tudo, da misericórdia de Deus. Ele nos mostra que, mesmo com nossas falhas, podemos ser instrumentos poderosos nas mãos do Senhor. Agora, eu quero ouvir de você, o que mais te inspirou na história de Davi? Foi sua coragem diante de Golias? Sua busca por Deus através dos salmos? Ou talvez seu arrependimento sincero? Escreva nos comentários, eu quero saber. E, claro, se você gostou desse vídeo e quer continuar explorando histórias transformadoras como essa, já deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo. Compartilhe com amigos que precisam dessa mensagem, porque juntos podemos alcançar mais pessoas com essas lições incríveis. Muito obrigado por estar aqui comigo. Que Deus te abençoe e te guie, assim como guiou Davi em sua jornada. Até o próximo vídeo.